Boa tarde a todos. Muito obrigada, antes de mais, pelo honroso convite, para estar presente nesta conferência, não só em meu nome pessoal e como profissional de saúde pública, mas também enquanto representante do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Portanto, para nós é um prazer imenso ter sido convidados e estar aqui. Agradeço também à organização toda a logística para que, à distância, consiga partilhar convosco algumas reflexões. Posso partilhar, então, o meu... Não sei se já se está a ver. Tem que colocar no modo de apresentação. Isso, já está. Não, mas já está no final. Ok. Então, agora creio que já está visível, certo? Não, o modo de apresentação. Cá já está, tudo bem. Pronto, ok. Quando comecei a pensar, então, na nossa reflexão e no convite que foi feito, aquilo que me ocorreu logo foi desafiar-nos para uma pergunta: onde é que nos encontramos? E ao dizer isto, não estou a falar só deste momento de encontro, muito honroso, estou principalmente a falar onde é que nos encontramos naquilo que fazemos que nos preocupa enquanto profissionais de variadíssimas áreas. Aqui estou a trazer a saúde para uma conferência de ambiente construído, num contexto de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade e de circularidade. Mas eu venho realmente da saúde. Portanto, aquilo que aqui vou trazer é algo relacionado com a saúde, pior ainda, com a doença, porque o que nos propomos falar é de cancro do pulmão. Então surgiu-me esta pergunta: o que é que nos une? Onde é que nos encontramos? Porque é que estou aqui, enquanto saúde, a falar convosco, com profissionais de variadíssimas áreas, de variadíssimos âmbitos? Porque é que estamos aqui? E ocorreu-me que aquilo que nos une hoje, aqui, é refletir sobre o radão, sobre a exposição residencial ao radão. E o que desejamos, no final, é debater um pouco, ou pelo menos pensar e lembrar a nossa complementaridade. Começando aqui um bocadinho pela saúde, o que é que nos move enquanto profissionais de saúde? Bem, o chavão é saúde e bem-estar, quer do ponto de vista individual ou quer do ponto de vista grupal, do ponto de vista da população. Enquanto profissional de saúde pública, eu estou mais centrada na população, mas a população é o conjunto dos indivíduos e o indivíduo faz parte da população. Portanto, estamos a falar do mesmo, embora em áreas de trabalho um pouco diferentes. Saúde e bem-estar que nos preocupa a todos e, de tal maneira, a sua relação é com o desenvolvimento, que até é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como sabemos. Na nossa missão de proporcionar saúde e bem-estar, entramos num campo que que do ponto de vista operativo não é muito fácil, é bastante complexo. E aquilo que se afigura como mais simples e mais fácil e mais operativo é que, de facto, trabalhamos para a redução da carga da doença e das suas complicações, seja o sofrimento associado à doença, mesmo na doença curável, as complicações da doença não curável, da doença crónica e a morte, que é sempre a morte evitável e prematura, que é sempre uma complicação da doença. Como é que nós fazemos, como é que nós gerimos isto, assim, de um ponto de vista um pouco, eu não vou dizer simples, mas de um ponto de vista acessível, para nos encontrarmos a refletir entre todos, de uma forma que seja clara. Isto é um modelo de história natural da doença, não se preocupem, não vos vou amassar com ele, mas só lembrar que quando temos uma situação de doença, naturalmente que a redução da carga da doença passa pelo tratamento da doença e tudo isso nós, pelo trabalho dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde, no tratamento da doença e na evicção das complicações da doença, mas há uma fase anterior ao desenvolvimento da doença que já está muito perto da doença,
e todos nós também conhecemos as chamadas medidas de prevenção primária, que são aquelas que mais desejamos, são aquelas que previnem o desenvolvimento das situações. Claro que não prevenimos tudo, as doenças são multifatoriais, multicausais, é tudo de grande complexidade, mas os dois lados da moeda, prevenção e tratamento e controlo, estão sempre ligados. No tratamento da doença, aquilo que nós desejamos sempre é a cura ou controlo, uma vez que ele, havendo cura, pode restituir a situação à situação de não doença. Tem aqui um termo sempre desagradável que diz suscetibilidade, não é? Faz-nos sempre lembrar aquela brincadeira de que a saúde é um estado que não augura nada de bom, porque é muito transitório, não é? Portanto, estamos sempre suscetíveis e num equilíbrio realmente com o ambiente. Daí que a tal prevenção primária, a tal evicção da doença, parta de trabalharmos o que chamamos os fatores determinantes da saúde. E que são quer fatores de risco, quer fatores protetores. Portanto, onde nós trabalhamos na prevenção primária e também já, depois de estar instituída a doença, na prevenção de complicações cada vez mais graves, são em fatores determinantes. Todos nós conhecemos os fatores determinantes, só para lembrar, os fatores sociais. Os fatores sociais e económicos, aqui eu representei pela pobreza, que é, como sabem, é o fator determinante no mundo inteiro de maior risco para a saúde, é a pobreza. Mas, falando de fatores sociais em geral, temos fatores económicos, fatores demográficos, tudo isso são determinantes de saúde. Depois lembrar a nossa prestação de cuidados, não é? Portanto, os serviços e os sistemas de saúde como determinantes também da saúde, mas aquilo que sabemos também existir como determinante da saúde, que são os fatores biológicos, o que já nasce connosco, os fatores genéticos ou não, nosso peso, a nossa altura, tensão arterial, fatores biológicos, da constituição biológica, como nos comportamos, estilos de vida, esses somos muito sensíveis, como nos alimentamos, como praticamos práticas físicas, como gerimos o stress, etc. Portanto, comportamentais, e os chamados fatores ambientais, do ponto de vista biofísico-químico. A qualidade da água que bebemos, do ar que respiramos, da habitação, das radiações, enfim, estes são os 5 grandes grupos de determinantes da saúde. E nós, o que pretendemos é naturalmente aumentar tudo o que protege a saúde, lá está, uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, um peso adequado à nossa altura e a redução dos fatores de risco, o controle ou a redução dos fatores de risco. No tema desta apresentação falamos em cancro do pulmão. Ora, o cancro do pulmão, ou tumor maligno do pulmão, é um dos problemas de saúde em Portugal priorizados. Enfim, trago-vos aqui uma figura do Plano Nacional de Saúde 2030, que é o plano, a estratégia macro de saúde que está em vigor em Portugal até 2030, da coordenação da Direção-Geral da Saúde, e em que um dos tumores, um dos problemas de saúde que foi priorizado foi o cancro do pulmão, tal como que tem realmente uma expressão em Portugal e também no mundo. Só para vos lembrar, isto é da Agência Internacional de Investigação em Cancro, que o cancro do pulmão é o cancro mais frequente em todo o mundo e causa cerca de 1 em cada 5 mortes por cancro, tanto nos homens como nas mulheres, tendo estado a aumentar, quer a sua incidência, ou seja, o número de novos casos de cancro que vão aparecendo, quer a sua mortalidade. Também em Portugal, o cancro do pulmão é a principal causa de morte prematura, e nós chamamos morte prematura a morte abaixo dos 75 anos, tem sido nos últimos anos, tendo passado do segundo lugar, temos aqui este 2, enfim, isto vale a pena com tempo analisar esta figura, mas não tendo tempo, isto foram as causas de morte prematura no triênio 2007-2009, e em 2017-2019 passou para a primeira causa de morte prematura, à frente da doença isquémica do coração, portanto do infarto do miocárdio, de outro tipo de tumores, de outro tipo de doenças cardíacas. E o Plano Nacional de Saúde lembra-nos ainda que, além de ser causa de morte prematura, é causa de morte evitável. É a principal causa de morte evitável, ou seja, que se pode evitar, que podemos trabalhar para que não surja. Estamos a falar de morte abaixo dos 75 anos. Isto é um grande saco de causas, mas para as causas, mesmo à frente do infarto do miocárdio, das doenças cerebrovasculares, das doenças relacionadas com o álcool, etc. Temos aqui grande expressão
da mortalidade de cancro enquanto evitável. E evitável porquê? Porque é possível trabalhar nos fatores determinantes e seja da evicção da doença, seja depois para prolongar a vida a quem adoece com cancro do pulmão. Então, e quais são os principais determinantes do cancro do pulmão? Bem, estão mais que estudados, sabemos que é o tabagismo, não é? Portanto, a grande causa de doença pulmonar de tipo neoplásico é o tabagismo, imediatamente seguido ativo e passivo, portanto, quem fuma o que os outros estão a fumar, mas depois temos imediatamente a seguir a poluição. E na poluição, o radão apresenta um papel muito importante. No PNS, no Plano Nacional de Saúde, cá está, nos determinantes ambientais, o radão a aparecer. Só para vos dar uma ideia, em Portugal ainda... Obrigada. Não temos ainda estudos tão apurados, mas só para vos dar uma ideia, neste estudo que foi realizado em 2022 no Reino Unido, temos aqui uma representação através destes seres humanos, sem bonequinho, do número número por enfim, não é bem o número, mas portanto de uma medida de mortalidade associada ao cancro do pulmão e, como se vê, logo abaixo, já abaixo, imediatamente abaixo da morte por acidentes de aviação, temos o cancro do pulmão associado ao radão. Então, aquilo que estamos a falar é que vamos nos encontrar muito provavelmente neste ponto, na redução do cancro do pulmão, seja da carga de doença, seja de morte, pela redução da exposição residencial ao radão. Sempre faz sentido sempre faz sentido falarmos sobre isto. Porque, de facto, como é que vamos reduzir a exposição residencial ao radão? Não somos nós na saúde que temos essa possibilidade. Não é exatamente quem trabalha com a habitação, quem trabalha com a construção e num contexto de sustentabilidade. Os slides seguintes são da Associação Portuguesa do Ambiente, são slides que lembram os esquemas de via de entrada do radão para o interior dos edifícios, desde o solo, a rocha, onde o edifício se implementa, até à própria água, portanto, através de, no caso do solo e da rocha, através de fissuras. Eu não sou toda a pessoa mais indicada para falar sobre ele, mas sou uma pessoa relativamente bem colocada para dizer se queremos reduzir a doença chamada cancro do pulmão, as suas complicações, o seu sofrimento e a sua morte, então temos que trabalhar em conjunto e há uma série já de medidas que foram tomadas, isto é apenas a capa do Plano Nacional para o Radão, que está publicado desde 2022, que estão publicadas, há uma série de medidas para que, quer a partir dos materiais de construção, quer a partir do doseamento do radão que é libertado para dentro das habitações, com medições específicas, e há capacidade para medir, o que nós estamos habilitados de saúde a dizer é, se trabalharmos em conjunto, nas tais medidas de medir em conjunto, no sentido de há profissionais, há investigadores, há docentes que se ocupam, e muito bem, da investigação na área do determinante, e há a saúde a trabalhar na investigação da doença e do fator enquanto determinante. É isso que estamos a fazer no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Está pronto o protocolo e vamos avançar com o estudo epidemiológico, que está, aliás, previsto no Plano Nacional para o Radão, uma vez que somos uns parceiros eu não vou dizer neste combate, vou dizer nesta grande ação, nesta medida de saúde das populações, permitam-me dizer assim, é de habitação, é de ambiente construído, mas é também de saúde. Enfim, temos aqui uma descrição que não vale a pena agora estar a dizer, mas a pergunta de investigação a que vamos procurar responder é: qual é o risco? Qual é exatamente a quantidade de casos de cancro do pulmão que estão associados à exposição ao radão no interior da habitação na população residente em Portugal? Este estudo está a iniciar-se e teremos muito gosto em partilhá-lo convosco quando tivermos os resultados. Termino lembrando que hoje em dia não se fala só de saúde, fala-se do que se chama a saúde sustentável. E na saúde sustentável temos aqui variadíssimos parceiros, entre os quais vós e nós, todos parceiros,
todos em conjunto neste caminho para o desenvolvimento sustentável, que passa pela habitação sustentável, para a saúde sustentável, da saúde sustentável para a habitação sustentável e para a circularidade. Em conjunto, como sabemos, os ODS são indivisíveis e estão intimamente relacionados e em parceria, de acordo com um dos pilares do desenvolvimento sustentável e o 17º objetivo. Muito obrigada pela vossa atenção.